Olá pessoal, meu nome é Charlie, sejam bem-vindos ao Debate Legal. O programa de hoje vai ser um programa bem bacana, vamos falar sobre direitos humanos. Você acha que os direitos humanos é só aquilo que você está vendo na internet sempre? Não é só isso, não é, Luiz? É verdade, direitos humanos vai muito além daquilo que a gente vê as pessoas comentando no Facebook, enfim, vai muito além daqueles textões de rede social. Direitos humanos é uma coisa muito mais abrangente e hoje a gente vai receber aqui no programa Flávia Góes. Ela é advogada, é professora na área de direito, faz parte da Comissão de Direitos Humanos, enfim, é uma pessoa que tem domínio sobre o tema. Vocês vão perceber isso na entrevista, que é uma entrevista bastante esclarecedora e com certeza vai ser muito boa para todo mundo que assistir. A gente está gravando o programa hoje aqui no Cláudios Café, o endereço está aparecendo aqui na tela para vocês. Muito bom o café daqui. E agora, sem mais demora, pode rodar a vinheta e fiquem ligados nessa excelente entrevista. Falar sobre direitos humanos é falar sobre um tema polêmico, um assunto que gera muita discussão. Mas como aqui a gente não foge a um bom debate, recebemos Flávia Góes, que é advogada, mestranda em Direito, professora e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Ela vai falar um pouco para a gente sobre esse tema, tentar desconstruir alguns conceitos e fazer com que o debate se qualifique ainda mais. Flávia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, e também sinto-me lisonjeada, por falar de um tema tão abrangente e ao mesmo tempo polêmico, onde a população já tem uma ideia predefinida do que seja, mas quando a gente começa a trabalhar isso, principalmente em sala de aula, os alunos começam a ver que os conceitos são equivocados e as interpretações também são equivocadas. Começa a mudar um pouquinho o pensamento. Sim, meu primeiro dia de aula para o meu último dia de aula é completamente diferente. Quando eu pergunto qual é a sua concepção, qual é o seu conceito de direitos humanos, geralmente vem uma forma bem negativa, mas já nas últimas aulas eles percebem a abrangência e a importância dos direitos humanos. Uhum. E eu tenho certeza que não são só os seus alunos que entram num debate sobre direitos humanos achando uma coisa e acabam às vezes saindo pensando de uma forma diferente. A boa parte da população tem uma visão errada, uma visão reducionista, digamos assim, pequena dos direitos humanos. Equivocada. Obrigado pela palavra. Que pensa, por exemplo, que direitos humanos servem para pessoas que cometeram algum ato ilícito, pessoas que estão ali presas, enfim, acham que direitos humanos é aquela entidade, uma pessoa que aparece quando alguém está preso para defender, enfim. Posso usar a linguagem popular? À vontade. O direito dos manos? O direito dos manos, o defender bandido, essa coisa toda. A gente sabe que direitos humanos não é isso, não é exatamente esse conceito. Você pode explicar para a gente um pouquinho melhor o que seriam os direitos humanos, essa visão mais geral? Na verdade, direitos humanos ele tem uma visão muito mais abrangente do que pensa a população. Direitos humanos, os direitos humanos visam proteger direitos básicos, essenciais dos seres humanos, como a dignidade, a vida, a saúde, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. E então, visa proteger, salvaguardar direitos básicos para que possamos viver em sociedade. Então, por exemplo, aqui a gente hoje fazendo esse debate está exercendo um direito humano que é a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento. Então é muita coisa, que abrange, muita coisa que envolve. E dentro de um Estado democrático de direito, que é um dos pilares dos direitos dessa cultura de direitos humanos. Uhum. Então, acho que para a gente ter um comparativo, por exemplo, no Brasil, quando a gente teve uma ditadura entre 64 e 85, foi o período que a gente teve menos respeito aos direitos humanos. Foram os períodos que mais violaram os direitos humanos, Mas eu vou tomar um pouquinho da sua palavra e eu vou mais atrás, eu vou retroagir um pouquinho mais na nossa história e mostrar que desde a colonização nós temos violações a direitos humanos, como a escravidão, o papel da mulher, que era nulo na sociedade, até bem pouco tempo atrás. Na verdade, não precisa nem irmos ao período colonial. A mulher só passou a ter voto há 80 e poucos anos, direito a voto há 80 anos atrás. Então, e ainda estamos lutando por alguns direitos, o direito da igualdade.
Então, é um tema crucial e que deve sim ser debatido. Até também, para citar outro exemplo, os direitos do trabalhador são direitos humanos, né? Os direitos sociais, enfim, direito à educação é um direito humano. Então, tem várias vertentes que a gente pode trabalhar esse tema. Como também os direitos dos grupos mais vulneráveis, né? E aí nos vulneráveis nós incluímos tanto as mulheres, as crianças, os idosos, os portadores de necessidades especiais, os homossexuais, né? As relações homoafetivas, nossos irmãos de crenças religiosas, né, diferenciadas, os refugiados. Então, direitos humanos, ele tem uma abrangência muito maior do que aquele que a mídia tenta passar. Agora, isso a gente tem que chegar também na raiz do problema. Por que muita gente acha isso, né? Algum motivo tem. Um deles é a mídia, já a gente chega nela, mas outro que eu queria saber de você que está atuando diretamente na educação de direitos humanos. Você acha que a falta de uma educação específica no ensino básico, né? No ensino fundamental, no ensino médio, nas escolas, você acha que a gente trabalha efetivamente direitos humanos nas escolas como deveria ser trabalhado, ou você acha que existe uma deficiência nisso? Na verdade, a educação em direitos humanos, né, pelo Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, nós estamos na fase 3 desse programa. E ele visa a educação em direitos humanos em todos os eixos da educação. A educação básica, que contempla a infantil, a fundamental, que dizem fundamental maior e menor, e o ensino médio, e no ensino superior. Só que na educação básica, ela é vista de forma transversal, ou seja, nós não temos uma disciplina de direitos humanos, né? Mas temos algumas temáticas que são tratadas com as crianças e os adolescentes, né? Para começar a implementar essa cultura de direitos humanos. Por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão da diversidade religiosa, né? Do pluralismo de crenças, das diferenças de crenças. Então, já começa assim, desde a criancinha lá na sua educação infantil, a saber que temos, né, amiguinhos diferentes, né? E a diferença não é ruim, o que é ruim é a desigualdade, né? A diferença, ela é salutar, ela vem a implementar uma cultura, né, uma cultura diferenciada, diversificada, rica, né? Onde eu posso ter um negro, um indígena, uma criança com necessidades especiais inserida num contexto educacional, mas o que eu não posso ter é uma diferença, e a diferença é a exclusão. E aqui a educação em direitos humanos tenta trazer a inclusão desses seres que sempre foram colocados à margem da sociedade para que sejam sujeitos de direito. Então, quando você fala em ser transversal, no fato de não ter uma disciplina, você acha que isso pode ser efetivo, mesmo sendo transversal? Por exemplo, a gente vai trabalhar direitos humanos em biologia, em língua portuguesa, em história, em geografia, enfim. Você acha que isso pode ser efetivo? Seria mais efetivo se tivesse uma disciplina específica para tratar sobre isso? Ou você acha que não precisa? Do jeito que está, se for realmente implementado, está suficiente? Na verdade, a gente vai ter que esperar essa nova safra de educadores, né, especializados em direitos humanos, com essa formação em direitos humanos. E a gente vê essa formação de educadores lá no nível superior. Lá no nível superior, tanto na graduação quanto na pós-graduação, seja ela estrito ou lato sensu, ou seja na especialização ou no mestrado ou no doutorado, né? É aí que eu vou tornar esse profissional embasado para disseminar essa cultura, socializar essa cultura de direitos humanos. Então, eu posso sim ter um professor, né, trabalhando a temática de meio ambiente, voltando também a essa questão de direitos humanos. Então, eu posso trabalhar, e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos visa isso, né, a transversalidade, que são essas temáticas, né, meio ambiente, relações étnico-raciais, formação cidadã, e a interdisciplinariedade, ou seja, várias disciplinas, né, se comunicando e falando e debatendo a questão dos direitos humanos. Agora vamos a outro assunto, né, que a gente já falou um pouquinho, vamos retomar, a questão dos programas de TV. Nós temos em várias emissoras, não é exclusividade de uma ou duas, programas de televisão em horários de grande audiência, por exemplo, às 6, 7 da noite, ou até ao meio-dia mesmo, que falam de direitos humanos daquela forma que a gente falou no início aqui.
numa visão muito reducionista, que chega assim, mostra uma cena de um crime e diz assim, os direitos humanos não estão aqui para defender a vítima, mas quando o elemento que cometeu o crime for preso, os direitos humanos vão estar lá. Esses programas têm uma audiência massacrante. Eles chegam com uma facilidade muito grande a várias e várias casas, a várias e várias pessoas de vários grupos de idade, homens, mulheres, enfim, a todo mundo. Como é que a gente faz, né? Quem pretende difundir essa cultura dos direitos humanos como o que eles realmente são? Como é que se combate essa audiência massiva? Como é que a gente faz esse contraponto? Eu acredito no bom combate, né, na verdade. Eu acredito que esse discurso negativista, ele deve ser desconstruído sim, através do diálogo, né, através da própria informação, né, de passar mesmo os documentos essenciais dos direitos humanos, dos tratados internacionais e mostrar que nós não temos o direito, né, de exercer o poder do Estado de julgar as pessoas, né? Esses programas também têm que ter a conscientização de promover a cultura da tolerância e paz, que é um dos pilares, né, dos direitos humanos. Então, na verdade, nós não podemos tirar do Estado esse poder de julgar, né? Nós temos que deixar com o Estado, senão voltaríamos ao tempo da barbárie e não se pode incentivar a criação de justiceiros, né? Porque nós temos o que a gente chama lá em direito do devido processo legal. Então, a gente tem que ter direito ao contraditório, à ampla defesa e aí sim os mecanismos necessários para que essas pessoas cumpram, né, com suas penalidades. Só para fazer um acréscimo, eu queria colocar um parêntese também aqui, a questão da democratização dos meios de comunicação, né? Isso seria um passo muito importante. E outra coisa também são as redes sociais, né, que apesar de disseminarem também esse discurso de ódio, digamos assim, de ajudar a propagar ainda mais esse discurso negativista, como você bem falou, nós temos também a possibilidade de haver uma força no sentido de você explicar o que realmente são os direitos humanos, explicar que não é bem assim, né, dar mais esses conceitos que a gente está falando aqui agora. Então, por exemplo, os vídeos, os posts, as fotos e até os memes, né? Sim, os memes, adoro memes. Os memes agora comunicam tudo. Tem até um museu de memes. Sim, né? sim. A coisa tá crescendo, tá avançando. Lá na faculdade, a gente já começou com uma das políticas, né, de socialização da cultura de direitos humanos. A gente fez agora, lá posso citar o nome da instituição? Claro. Lá na Faculdade de São Luís de França, nós fizemos a conscientização de direitos humanos com os discentes da faculdade. Então, nossos alunos de educação, da disciplina de educação de direitos humanos, eles promoveram, né, campanhas de conscientização, tanto contra a violência contra a mulher, contra a intolerância religiosa, contra a homofobia, né? A questão do meio ambiente sustentável. Então a gente começa a disseminar, a jogar essa semente de direitos humanos assim, né? Nas redes sociais, com o próprio alunato, e aí a gente começa a disseminar um pouco e a modificar esse pensamento equivocado. Tenho certeza que quem assistiu esse vídeo até agora no final sai com uma concepção diferente do que entrou, né? A pessoa agregou muito conhecimento a partir da sua entrevista. Eu queria agradecer a você, Flávia, pela sua participação. Muito obrigado. Foi construtivo, esclarecedor. Enfim, quem dera tenhamos mais entrevistas assim aqui no Debate Legal. Vou deixar aberto o espaço para você fazer as considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito lisonjeada, adoro falar sobre esse tema tão polêmico e eu incentivo os alunos, né, a realmente falar o que eles acham e a partir daí desconstruir esses conceitos. Eu acredito que o diálogo, né, e a gente tem que respeitar essa questão democrática, né, mas pelo menos dialogar para conseguir desconstruir essas opiniões. Ok. Muito obrigado. Quero convidar quem está assistindo a comentar o vídeo, postar nas redes sociais, enfim, vamos fazer o debate legal. Além do vídeo, vamos debater também nas redes ao longo da semana. E fique ligado que na próxima tem mais Debate Legal.